Fala galera, tudo bem? Hoje iniciamos o nosso projeto podcast Mentoria Óptica, com muito assunto voltado para o mercado óptico. Então, não poderia iniciar de forma melhor, mais alegre, com o nosso convidado aqui, Wagner Gomes, que é o cara da venda. Ele é uma pessoa que tem uma história tremenda aí e veio aqui para poder estar compartilhando um pouquinho de vocês, para vocês, da história dele, de todo o momento dele profissional e com certeza ele tem muita coisa para poder agregar. Então, boa tarde, Fagner. Seja muito bem-vindo e hoje é momento de alegria, é estreia. Para mim, meu amigo Thiago, um orgulho tremendo iniciar esse projeto podcast. Antes de me apresentar, né, deixa eu apresentar o Thiago, um cara super técnico, referência no mercado, chefe de laboratório de um dos maiores grupos do Rio de Janeiro e do Brasil, uma grande referência. E, cara, assim, o que eu tenho é um pouco de conhecimento nesses 15 anos de mercado, busco ajudar, compartilhar meu conhecimento. Depois de alguns anos pela indústria óptica com a Causais Vision, estou eu aqui no meu projeto solo, mas nem tão só assim, né? Já fazendo algumas parcerias. Eu preciso desse outro lado da moeda, né? E buscando capacitar desenvolver o mercado com consciência, com técnica, com conhecimento e, sim, principalmente, Thiago, com valorização da profissão. Nós temos muitos vendedores que muitas vezes não se veem como profissionais e não valorizam a profissão que exercem. Então, o meu trabalho, muito mais do que fazê-los vender mais e a empresa ganhar mais dinheiro com isso, é ter um profissional realmente que se valoriza e que assume a sua autorresponsabilidade, cara. Prazer, obrigado por esse momento e que venham mais e mais. Com certeza, meu amigo. Então, cara, lá teu slogan no Gestão Fagner Gomes é encantar pessoas e conquistar clientes. Conta um pouquinho, Fagner, da sua história aí, como a chave virou, como você começou a expandir, a esse calor, essa nossa emoção, calor no coração de querer colocar todo o teu conhecimento através de encantar cliente com venda, que é coisa que nós sabemos o quanto é difícil a pessoa trabalhar na parte de venda, como é difícil a gente lidar com pessoas. Então, assim, você está numa área que, ao mesmo tempo que é desafiadora, ela encanta também. Thiago, difícil não é lidar com pessoas, difícil é lidar com ex-mulher. Ex-mulher é difícil, mas a gente está aprendendo aos poucos. Cara, o que acontece? Pergunta inteligente, por quê? Quando eu iniciei no segmento óptico, há 15 anos atrás aproximadamente, eu fui para uma entrevista numa rede de ótica chamada New Ótica. E lá chegando, eu fiz a entrevista com a gerente Denise. Ela gostou muito de mim, ela falou, Fagner, eu gostei muito de você, mas infelizmente eu não posso te contratar porque você não tem experiência como vendedor. Eu era instrutor de dança de salão. Dançava pelo Brasil e amava dançar, como amo até hoje. Cara, e aí eu falei com ela, Denise, me dá uma oportunidade porque eu vendo o que é de mais difícil. Afinal de contas, vendas é um processo emocional, Thiago. Venda não é um processo técnico, apesar da necessidade do conhecimento técnico. E ela gostou da minha postura, falou: vou te dar uma oportunidade. Eu comecei o meu treinamento, como treinei ali durante 17 dias, já vendendo para os vendedores e tive grandes professores. Sou grato até hoje a eles, porque gratidão não prescreve. Então, sou muito grato ao Jonas Monteiro, ao Bruno Paiva, ao Fábio Nunes, que me ensinaram, assim como é o mercado, né? Professores que nós temos. E no primeiro mês como vendedor, fui o quinto vendedor de uma rede com 60 lojas. Foi um grande destaque, cara. Quando eu cheguei em casa, que eu recebi aquele dinheiro, minha mãe estava na cama. Eu subi a escada da minha casa, cheguei no quarto, minha mãe deitada, e eu joguei aquele dinheiro em cima da minha mãe. Foi um banho de dinheiro. Até hoje ela não esquece desse momento, mas depois daquele momento não teve outro banho de dinheiro, né? E aí, 2 anos na ótica, eu fui para a Causas Vision. Entrei como representante, fui supervisor e saí da Causas Vision depois de 10 anos como gerente Key Account. Então, durante esse tempo, eu desenvolvia negócios e comecei a fazer treinamentos e palestras pelas AIS em todo o Brasil. Lá naquele momento, eu percebi que, como o atendimento é um processo emocional, a venda é um processo emocional,
Eu precisava do conhecimento técnico, mas tinha que despertar no vendedor o entusiasmo e a paixão pelo que o vendedor faz. E esse processo me ajudou a desenvolver um método de treinamento que ajudava o vendedor à autovalorização, à autorresponsabilidade e à capacitação técnica para direcionar o consumidor e fazer o fechamento da venda, né? Então o resultado era muito positivo. Como é que nós trabalhávamos? Qual é o método criado nesse período? Você encantar o cliente. Encantar o cliente é sorrir para o cliente, é ser gentil, é ser cortês, é ter educação. Saiu uma pesquisa agora que os clientes, os consumidores, o que eles mais questionam é a falta de educação do mercado. A falta de educação dos vendedores, isso é, não é uma técnica de venda, não é um conhecimento técnico do produto ou do serviço, é uma questão humana. E aí você precisa encantar o cliente, você precisa, depois de encantar o cliente, ou antes, na verdade, né? Antes de encantar o cliente, você precisa seduzir esse cliente. Depois você tem que encantar esse cliente, reter esse cliente, transformar esse potencial cliente num cliente da loja, vendendo valor. E aí, nesses 14, 15 anos de mercado, treinando e palestrando pelo Brasil, surgiu o método Serve, que é vender valor e não apenas preço. Então, o meu trabalho de encantamento com o cliente, cara, ele vai muito disso. De entender que do outro lado da mesa não tem uma pessoa querendo um produto, não tem uma pessoa querendo um serviço, tem uma pessoa necessitando de uma solução e que você precisa ser a autoridade que vai entregar isso para ele. Cara, bacana, Fagner. Que história. E assim, é, é bom você estar passando toda a tua trajetória, principalmente o início, né? Porque muitas vezes a gente não vê o início e é onde a semente foi jogada. E um ponto interessante que você falou aí, que foi a sua primeira oportunidade e óbvio que uma barreira, uma porta se abriu, se estava fechada ali onde a gestora lá falou que você não tinha experiência. Sim, E você, com toda a autoridade, você se colocou à disposição para poder estar fazendo aquela função por conta. Você já tinha isso dentro de você, a venda, você já tinha uma experiência, porque eu entendo que a venda, muitas das vezes, pode ser a pessoa já nasce com uma facilidade de aprendizado, já nasce com a venda, é aquele dom que a gente fala, a pessoa já tem a habilidade desde novo. E tem outra que você consegue melhorar a sua técnica, você com estudo, leitura. Então, assim, você era novo, você já entendia que já carregava isso da venda no teu suor, no teu sangue. eu não era novo, eu sou novo. Tu é novo? Eu não era novo, eu sou novo. Eu sou um garoto. Apesar de não parecer, eu sou um garoto, tá? Cara, o que acontece? Quando a gente fala de vendas hoje, nós temos um termo em inglês, que é hard skill e soft skill, né? Que competências e habilidades e comportamento. Venda não é dom, venda não é talento, ou talvez seja, mas é o talento ou o dom de estudar. O dom e o talento de se dedicar, o dom e o talento de ser disciplinado para se desenvolver. O dom e o talento de se valorizar e realmente apostar na sua carreira, né? Mas existem algumas pessoas que têm mais facilidade no contato e no relacionamento com pessoas. Por isso, quando eu faço uma palestra, eu linko e faço um paralelo entre relacionamento e venda. Por quê? Porque a venda imita a vida e a vida transforma a venda. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente fala de vendedores que têm mais facilidade no contato com o cliente, a gente precisa potencializar essas habilidades e competências que o vendedor tem com conhecimento técnico. Não há moeda de um lado só. Eu sei me relacionar, porque vendedor não é aquele que fala muito. Vendedor é aquele que sabe perguntar de forma inteligente para entender o cliente e atender o cliente. Sem isso, você não consegue fazer uma venda assertiva, Tiago. Esse é o grande ponto do atendimento. Você poder completar todo um processo. Vendas é um imenso quebra-cabeças. Você tem todas as peças do quebra-cabeça e você precisa utilizar todas as peças e encaixá-las para que você termine o jogo. Se você deixa de encaixar uma peça nesse processo, você perde o jogo.
E se você não conhece todas as técnicas ou as principais técnicas de venda para você direcionar esse processo chegando ao fechamento, você vai perder o jogo. Top, cara. Muito top. É uma aula aí, não só para os nossos ouvintes aí, quem tá acompanhando, mas também para mim. Então, acho que aqui o conteúdo é riquíssimo aí pra gente poder estar absorvendo, que eu entendi. A venda não é só a venda do óculos, é a venda da minha imagem. Então, Ótimo. todos nós precisamos vender algo. Então, isso, quando a gente entende tem essa visão do mundo, eu acho que a gente consegue melhorar bastante a nossa vida aí, entendeu? Olha que gancho maravilhoso, né, cara? Quando a gente fala que o vendedor ele precisa se vender, é o quão você consegue transmitir para o consumidor a sua autoridade. E a autoridade está na tua linguagem verbal, linguagem não verbal, está no ambiente que você está inserido, não está no teu produto ou no teu serviço. Cada uma dessas etapas, elas vão ter um preço que vai compor o valor do seu produto, do seu serviço, dos óculos que você vai entregar para o cliente. Então, quando o vendedor ele tem conhecimento técnico e ele tem o tino comercial e ele consegue oscilar entre o técnico e o comercial e transmitir isso para o consumidor, ele realmente se mostra a verdadeira autoridade para esse consumidor. Veja um médico. Um médico, ele já tem uma autoridade percebida pelo inconsciente da população. O inconsciente comum diz: o médico é a grande autoridade quando se trata de saúde. Quando a gente fala do consultor óptico, do vendedor numa ótica, ele já tem que deixar bem claro para o cliente, de forma ainda que inconsciente, de que ele é a grande autoridade, é a pessoa mais capacitada na sua praça, na sua loja, para resolver o problema do cliente, entregar a expectativa que o cliente tem através do conhecimento técnico que ele tem e transformar a vida desse cliente através dos óculos. Esse é o trabalho de um verdadeiro consultor óptico no mercado. Pô, bacana, cara. Que isso. É muito assunto aqui e a gente vai estar tratando aqui as perguntas que foram formuladas por alguns seguidores. Fagner, hoje a gente falou de algumas coisas voltadas para a venda. Um ponto importante que muitas das vezes é o principal, é algo básico, mas tem muita falha. O quanto a imagem, o modo de se vestir, uma maquiagem impacta numa venda, numa loja. Aparência, né? Você não consegue vender valor antes de você criar valor. Nem sempre é o que você vale, mas o que você parece valer. Essa máxima de não julgue o livro pela capa, ela não existe. As pessoas elas vão sim julgar o livro pela capa, especialmente quando tratar do dinheiro delas. O consumidor entrar numa ótica, ele não vai investir R$ 3.000, R$ 10.000, se ele não percebe dentro daquele cenário visual que o vendedor ele tem autoridade, que ele tem valor, que ele é diferente dos demais. A partir do momento que o meu visual, né, ele se conecta ao seu, existe uma outra situação que é rapport. Eu preciso ver em você uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa de sucesso, uma pessoa organizada, uma pessoa responsável, um profissional que se respeita, para que o meu consciente ou o meu inconsciente entenda essa pessoa, ela tem coerência, existe uma consonância do que é falado pelo que é visto. Caso contrário, como é que uma pessoa que não demonstra valor na sua vestimenta, na sua linguagem, no seu conhecimento, vai passar para o consumidor R$ 10.000? Num par de óculos que para ele muitas vezes é tudo muito parecido, Thiago. Você pode ter uma lente de 10.000 e uma lente de R$ 500. A olho nu para o consumidor, tudo é igual. É do conhecimento técnico e comercial do vendedor mostrar a diferença que há entre um produto e outro e a solução que será entregue. Caso contrário, diante da igualdade, o consumidor vai optar pelo menor preço. Correto. Bacana. E aqui uma pergunta também importante.
quais as principais estratégias de venda que você recomenda para as óticas que desejam aumentar as suas vendas? Que hoje em dia toda empresa ela visa aumentar o faturamento. Cara, quais as principais técnicas de vendas para que uma loja possa vender mais? Eu diria que a primeira e principal não é uma técnica propriamente dito, mas é comportamento, né? A principal meta de um vendedor não é 100, 120, 150, 500 mil reais. A principal meta de um vendedor é o comportamento positivo em prol desse resultado. O quanto ele se compromete com o resultado. E aí, quando a gente fala de técnicas de venda, existem técnicas de venda dentro de um processo que não podem faltar. Spin Selling é uma delas. Eu preciso entender a situação do cliente, eu preciso entender quem é esse cliente, eu preciso entender o quanto isso está gerando de problema para o cliente, para entender lá na frente a solução que eu preciso entregar para ele, o quanto isso está implicando na vida do meu cliente. Quer dizer, o meu cliente tem dificuldade de direção. Bacana. A dificuldade perdão, o meu consumidor ele tem dificuldade de dirigir sem óculos, né? Ele tem um problema que está implicando muitas vezes para o motorista de ônibus, implica no dia a dia dele e na produção profissional dele, gerando para ele uma insegurança muito grande. Qual é a solução dentro do mercado, através do conhecimento técnico que eu tenho, que eu possa oferecer para esse consumidor, para que eu realmente case o produto, transformando as características desse produto em benefício para esse cliente? Então, o Spin Selling é uma técnica que não pode faltar a nenhum vendedor. Gatilhos mentais ou atalhos mentais. O quanto o vendedor consegue entender as características do seu produto para direcionar essas características e transformar as características em benefício para o consumidor. Entendendo que gatilhos mentais ou atalhos mentais são memórias do consumidor, e sempre que algo muito parecido acontecer na vida desse consumidor, a tomada de decisão vai ser automática. Então eu preciso construir um link entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu quero vender com a história de vida desse cliente. Então, Spin Selling, gatilhos mentais, conexão e rapport com esse cliente. Quem é a pessoa que você mais gosta, Thiago? É você. A pessoa que você mais confia é você. Quando você constrói rapport com o consumidor, o inconsciente dele grita para ele: vocês são parecidos. E por serem parecidos, você pode confiar nesse profissional. É nesse momento que você já não cobre mais orçamento. Você cobre atendimento. Você gera valor para o consumidor. Então, só para recapitular: Spin Selling, gatilhos mentais, rapport para a construção de conexão com esse consumidor. E um outro ponto que não pode faltar: a tua capacidade de contar uma boa história. A tua capacidade de contar uma história que vai realmente atrair o consumidor, e dentro dessa história você trazer todas as características desse produto, transformar as características, mais uma vez, em benefício para esse consumidor, e ele se ver nessa história, ele se sentir atraído por essa história e querer ter os mesmos sentimentos e as mesmas percepções que uma outra pessoa teve. Então, quando eu tenho capacidade de contar uma boa história e gerar atração desse consumidor, eu consigo fazer ele perceber valor na minha oferta. Então, são algumas das milhares de técnicas de vendas que não pode faltar no processo. É por isso que a venda é tão apaixonante para quem entende essa área aí, né? E você é um especialista em venda no mercado ótico. Então, assim, é muito bom essas técnicas, com certeza, para o vendedor no balcão. E um lance muito bacana é que a venda, o cliente ele já está disposto a comprar, ele já saiu de casa para comprar. Porém, com os gatilhos mentais, você consegue fazer com que ele perceba aquela venda e você consiga também elevar o valor do seu produto, do seu serviço. E o rapport, você consegue também a questão da conexão, que a venda sem conexão não é venda. Por quê? O cliente ele vai, eu estou falando como consumidor. Eu vou consumir naquela empresa, naquela ótica, porém eu não fidelizo. A qualquer momento, a próxima compra, eu vou em qualquer outra esquina e eu vou ter a mesma coisa. Mas quando eu tenho conexão, é diferente. Não é, Fagner? Você me diz aí a tua experiência, hein? Olha só, eu tenho quase 15 anos de mercado. A gente se conhece já há algum bom tempo, Sim. né?
Hoje eu trabalho e eu faço palestras e desenvolvimento e capacitação de vendedores no Brasil. Você não me chamou somente pelo meu conhecimento técnico e pela minha capacidade de agregar ao podcast. Você me chamou porque você gosta de mim. Então, o consumidor, ele pode não gostar de vendedor. Ele respeita uma autoridade. Mas a partir do momento que ele gosta dessa autoridade, que vocês conseguem construir uma linha de pensamento, quando vocês conseguem construir uma conexão e essa pessoa começa a gostar de você, ela está muito mais propícia a comprar com você do que comprar com o seu concorrente. Então nós precisamos primeiro gostar de quem a gente vai se relacionar, porque a venda de um óculos não é um guarda-chuva na tempestade. O consumidor, quando entra numa ótica, ele tem insegurança, ele tem medo, ele tem necessidade. E aí ele precisa encontrar num consultor óptico essa autoridade, essa confiança e esse relacionamento, porque esse relacionamento vai perdurar por 1 ou 2 anos. Porque óculos tem assistência, óculos tem garantia, óculos tem ajustes. Então você precisa manter esse contato com o cliente, o contato com o cliente precisa ser fortalecido através desse carinho que vocês constroem numa relação comercial, mas uma relação humana. Esse é o ponto. O cérebro humano, ele se desenvolve com a necessidade, Thiago, de conexões. O quanto as pessoas conseguem se conectar para conviver em sociedade. Ninguém vive sozinho, Thiago. Ninguém faz amor sozinho. O Ubuntu diz isso. Ninguém faz amor sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém faz filho sozinho, né? Então você precisa de um outro. E se o outro for parecido com você, se o outro tiver os mesmos princípios e valores que você, fica muito mais fácil você se conectar a essa pessoa e comprar dessa pessoa. Bacana, irmão. Uma outra pergunta aqui. Como podemos diferenciar nosso serviço e produto em um mercado tão competitivo como o nosso, é o ótico? Como nós podemos diferenciar produto e serviço na É, ótica? na ótica. Tá, beleza. Primeiro, estudo. Sem conhecimento, dificilmente você vai diferenciar um produto do outro. E se o vendedor não tiver estudo, ele vai esbarrar no conhecimento que o consumidor hoje busca na internet. Então, primeiro de tudo é se preparar e se capacitar. Não há vendedor hoje com grande sucesso sem preparação. Eu comparo muito o vendedor a um atleta. O atleta ele treina. Nós estamos nos Jogos Olímpicos. Um atleta muitas vezes treina um ciclo de 4 anos para entrar nas Olimpíadas e muitas vezes competir por 1 minuto, 2 minutos. Uma corrida de 100 metros, acho que se não me engano, cara, não chega a 10 segundos hoje em dia. Talvez 12, não sei ao certo. Mas é muito rápido. Mas são 4 anos de preparo. Quando a gente olha para o vendedor na ótica, o consultor óptico, o quanto ele se prepara para ele entrar em campo e dar o show dele. Sem preparo, você não consegue diferenciar. Outro ponto importante, entender o teu público-alvo. Nem toda venda, Thiago, deve ser fechada, nem toda venda é saudável para o negócio. Há vendas que você precisa abrir mão e perder, porque não serão saudáveis para o negócio. E para você diferenciar o teu produto do concorrente, ou até mesmo dentro de uma proposta, diferenciar um produto do outro, você precisa construir, dentro de um processo de venda, valor. Valor não está no produto. Valor está na segurança e na confiança que esse consumidor tem. Valor está ligado diretamente aos gatilhos mentais que você colocou dentro desse processo. Quantas vezes o consumidor ele fala para o vendedor, tá caro. Ah, esse produto é muito caro. E quando você fala para o consumidor, Tiago, você lembra de uma compra que você fez e você pagou menos, ou você deu mais prioridade ao preço menor e você teve problemas? Ele vai lembrar de uma situação desagradável e ele quer fugir disso. Por isso, técnica de venda é importante para você entender perfis de clientes. Qual o perfil do meu cliente? Até que ponto eu consigo influenciar esse cliente de forma persuasiva? Com conhecimento, com conexão, com construção de autoridade e entendimento de como eu vou direcionar esse processo, eu consigo diferenciar uma coisa da outra. Mas eu preciso de segurança por parte do cliente, eu preciso de confiança por parte do cliente, eu preciso de conhecimento técnico. Nem tudo em lentes, nem tudo em óculos é benefício para o consumidor.
Muita coisa é apenas característica e para ele não vai ter valor nenhum. E se não tem valor para mim, eu não pago, Thiago. Eu não chego numa concessionária criando um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos. Eu quero um carro espaçoso e confortável porque eu tenho 3 crianças em casa. Eu quero segurança e conforto. Isso é valor para mim. Então, quando eu entendo a dinâmica do consumidor e eu sei fazer as perguntas certas, eu consigo entender o que é valor de acordo com as crenças, de acordo com as percepções, de acordo com os princípios e experiências daquele consumidor e consigo trazer aquele produto e entregar para ele a diferença. E aí sim, ele vai investir. E um ponto, Thiago, desculpa me alongar, mas um ponto importante. Nós precisamos diferenciar preço de valor. Quando a gente fala de agregar valor, não tem nada a ver com preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é valor monetário. É o quanto você vai investir naqueles óculos. Valor é o quanto aqueles óculos valem para você e podem transformar a sua vida. As pessoas pagam tudo por transformação. Tudo, Thiago. É, muito assunto aqui e tá sendo uma aula, hein? Então, Fagner, de acordo com seu direcionamento em questão de venda, para eu diferenciar o meu produto dentro da ótica ou meu serviço, o primeiro ponto eu preciso ter dados, como, por exemplo, saber qual é a armação que mais sai, qual é o meu produto ouro, prêmio, qual é a de menos saída. Eu tenho que ter essa percepção como vendedor, assim como na parte de lente. Eu tenho que saber a especificação técnica, quais as qualidades daquela lente, do antirreflexo, eu tenho que entender antes de passar para o cliente, eu tenho que entender aquele produto. Por quê? Eu falando para o cliente com entendimento, eu passo a autoridade. Então, seria essa forma, uma técnica que eu consigo sair da guerra do preço e agregar valor? Vamos lá. É, diferenciar o preço do valor para o consumidor está também no entendimento do público que você tem. Existe aquele público que, independente do que você fala, independente do teu conhecimento, independente da solução que o seu produto entrega, ele não vai ver valor no seu produto e tudo bem. Faz parte do jogo. Mas para o consumidor que quer valor e vê valor no teu produto, que vê valor na tua oferta, é importante sim o conhecimento. Deixa eu contar uma história. Cheguei como representante das AIS, cheguei numa loja. Eu não vou falar o nome da loja porque eu não quero expor ninguém, tá? Cheguei na loja e a vendedora... História da ótica. São as melhores. É, A melhores, melhor são as parte são as melhores. histórias da ótica, cara. Meu Deus do céu. Tem muita? Tem muito, tem de sapato, tem de antirreflexo, tem de Tem tudo. tempo aí? Tem tempo aí pra gente? Tem tudo. 10 horas a gente sai Tem... daqui. Pô, rapaz, olha só. Eu cheguei numa ótica e a vendedora falou assim: Fagner, depois você me explica a camada homofóbica do antirreflexo. Camada homofóbica do antirreflexo. E eu falei assim: olha, nós não somos homofóbicos, não temos preconceito a ninguém, somos inclusivos, por sinal. E ela queria, na verdade, era saber sobre a camada hidrofóbica do antirreflexo. Como é que um vendedor que não conhece, não as camadas, mas os substratos do tratamento antirreflexo vai diferenciar um produto do outro para o consumidor? Difícil. Difícil. Se você não consegue entender que o consumidor ele tem um questionamento, a dor do consumidor são partículas de água na lente dele, porque o ambiente de trabalho que ele se encontra tem essa situação, você não consegue vender a camada hidrofóbica e transformar e diferenciar um tratamento antirreflexo do outro. Tudo fica muito igual. Eu lembro que no início da minha carreira no segmento, eu tratava camadas ou substrato do antirreflexo da seguinte forma, de forma bem criativa, tá? Era uma brincadeira com o cliente. E ele falava assim: poxa, você entrega com 12 dias úteis? Eu trabalhava numa grande rede, então o prazo era um pouquinho maior que óticas menores. E a ótica menor entregava em 7 dias, Thiago. E ele falava assim: poxa, gostei do atendimento, gostei do preço, gostei da proposta, mas eu tô com pressa. A ótica ali na esquina, a ótica do João, entrega em 7 dias, você entrega em 12. Eu falava assim: olha, o antirreflexo possui 12 camadas. Se eu te entregar em 7 dias, eu vou tirar 5 camadas do antirreflexo, porque para cada dia no laboratório é uma camada. E ele: não, pelo amor de Deus, então me entrega em 12 dias. Eu ainda ganhava um gancho, Thiago. Quando ia atrasar, acontece em ótica do atraso. Quando ia atrasar 3 dias, eu ligava: Thiago, tem uma boa notícia para você. Eu consegui mais 3 camadas de antirreflexo.
Essa que Resolvido o problema. gatilho. Já anotei aqui já. Era uma brincadeira, Thiago, mas entender quais são os substratos do antirreflexo. Você acha que o antirreflexo de R$ 500 tem os mesmos substratos que o antirreflexo de 1.200? Não. Antirreflexo, como diz um grande amigo meu, Wesley Nolasco, um grande profissional do segmento, antirreflexo pode ser comparado de forma muito simples, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é você transformar conhecimento em comunicação para que esse cliente entenda valor na sua proposta. Então ele dizia: o antirreflexo básico é como um bolo básico: ovos, leite e açúcar. Você tem um bolo. Agora, você quer um bolo melhor, um bolo de cenoura? Coloca a cenoura. Quer mais ainda? Coloca a cobertura de chocolate. Quer melhorar esse bolo? Coloca chantilly. Quer deixar esse bolo premium, aquele antirreflexo premium, aquela proposta premium? Coloca a cereja. Esse é o tratamento antirreflexo. Você vai ter transparência em todos. E aí eu tinha um gatilho muito interessante, né? Eu falava para o cliente que é uma verdade, tá? Eu sempre busquei trabalhar da forma mais verdadeira possível, mas da forma mais solta possível com o cliente. E eu acho que isso também gera muita conexão com o cliente. Quando ele percebe que você não é robotizado no atendimento. Você é humano, tá? E eu falava para o cliente: Tiago, seria leviano da minha parte falar que um antirreflexo é mais transparente que o outro. Todos os antirreflexos você vai ter transparência. A diferença está na necessidade que você tem de acordo com o seu ambiente, de acordo com aquilo que nós conversamos. Isso é, eu já tinha feito um processo de anamnese através de spin selling com o cliente para entender as necessidades e as dores e as expectativas desse cliente. E aí ele tinha um histórico ali de antirreflexo que tinha craquelado, que tinha arranhado com facilidade. Eu tinha um gatilho mental para trabalhar a dor desse cliente. Porque ou o consumidor toma uma decisão pela dor, ou ele toma pelo prazer, né? Que aí é uma outra conversa que a gente pode ter em outro momento. Então eu trabalhava essa situação com o cliente. E aí eu diferenciava. Aqui você vai ter um antirreflexo muito mais resistente e não vai arranhar com a mesma facilidade que arranhou o tratamento antirreflexo anterior. E nessa diferenciação de proposta, ele optava de forma clara, segura, pelo tratamento que melhor atendia ele. Consequentemente, o vendedor, no caso eu, vendia mais e vendia melhor. Então você conseguia trazer toda essa técnica, a sua experiência, você elaborava e você conseguia elevar No ticket o teu médio. ticket médio. Então, quando a gente fala de ticket médio e melhoria, olha um ponto importante, cara. Ninguém, né? Se o vendedor, mas principalmente se o gerente de loja. Vamos falar de vendedor e gerente, tá? Se vendedor e gerente não tiverem uma estratégia de venda, eles vão fatalmente entrar na estratégia de compra. A estratégia de compra do consumidor, Thiago, é sempre por desconto, sempre por menor preço, sempre sangrando as margens da loja, sangrando as margens do proprietário, do empresário, sangrando, reduzindo o seu ticket médio, reduzindo o seu faturamento. Então, quando eu estava iniciando no segmento, eu tinha um deslocamento de 2 a 3 horas para minha casa. E eu ia ali no caminho, estudando, imaginando atendimentos e lendo, me preparando, montando a minha estratégia de atendimento, para não entrar na estratégia de compra do consumidor. Então, se eu jogo, se eu batalho no teu campo, eu fico muito suscetível às suas estratégias. Mas quando eu trago você para o meu campo, aí no meu campo, Thiago, sou eu que domino, sou eu que mando. Então, a grande diferença que nós temos de um vendedor para o outro, para geração de valor, para entrega, é estratégia. É estratégia. E processo de vendas. Então, no primeiro caso, a ótica ela tem que entender qual é o público que ela quer atingir. Porque hoje nós temos a competitividade do mercado que está altíssimo e se tem um grande diferencial hoje. Tem lojas que tem o público voltado para o óculos a R$ 100, exame de vista, gratuito, e tem as outras óticas, né, que já tem um trabalho de agregador, um trabalho que tem essa autoridade. Então, primeiramente, eu quero abrir uma ótica, eu tenho que ter esse plano estruturado do meu público-alvo e do meu plano de comercial, o meu plano de venda, para que eu não consiga entrar no caso do na estratégia do Do cliente. cliente. Então o cliente ele acaba dominando a minha loja se eu não tiver essas estratégias, correto?
Correto. Assim, por que é importante ter estratégia? Para você saber qual o seu foco. Muitas vezes para você não sofrer por rejeição. Ah, eu queria vender um produto de R$ 3.000, que é um produto excelente, é o que há de mais tecnológico no mercado, é a melhor lente, é o melhor corredor progressivo, é o melhor antirreflexo. Muitas vezes o vendedor fala assim, eu palestrei para o consumidor e ele não comprou comigo, ele não viu o valor, ele só queria preço. E tudo bem, ele só quer preço. Mas você não pode ser aquele tarado na noite. Sabe aquele cara que sai na noite e quer pegar todo mundo e chega em todo mundo e ele fica mal visto e não pega ninguém? Quando o cara chega na balada, né, e ele se valoriza, ele se coloca, ele tem postura, ele sabe, né, fazer o jogo, ele acaba atraindo, ele acaba seduzindo aquela mulher que tá na balada. A mesma coisa funciona com a mulher com o homem, tá? Só que as mulheres já têm mais facilidade de sedução. Não só pela beleza, mas pelas estratégias que elas montam, tá? Então, se eu entendo o meu público-alvo e a persona que eu quero atingir, isso é, qual é o perfil de consumidor e como é que eu consigo direcionar isso para poder vender mais e melhor. Se eu tenho a minha estratégia e eu tenho conhecimento do meu público-alvo, a minha comunicação, Tiago, é para aquele público. Eu não vou conseguir vender para todo mundo, mas eu vou ser muito mais assertivo no público que eu quero. E eu vou perder algumas vendas, porque não são vendas para o meu negócio, não são vendas saudáveis para o meu negócio. O teu negócio, ele não está no mercado para durar 12 meses, 24 meses. Você quer perpetuar o teu negócio. Então, muitas vezes para o vendedor, vender qualquer coisa para qualquer um é interessante, afinal de contas ele recebe mês a mês. Mas para o teu negócio é direcionar a tua equipe e direcionar a tua comunicação para o teu público-alvo. Porque isso vai fazer com que você tenha autoridade dentro da praça nos próximos 50 anos. Correto, muito bom, cara. Outra pergunta aqui. Vamos lá. Qual a importância de um bom atendimento na ótica? E quais as técnicas para melhorar essa questão de essa experiência? A gente fala que tem muitos vendedores já que de longa data já tá acostumado com o balcão e acaba tendo vícios, né? A gente fala que vícios. E tem muitos também, Fagner, que estão entrando no ramo e, e tem muito desenvoltura, querem por onde começar, dá os seus insights aí, como que esse vendedor hoje consegue criar autoridade e virar um excelente vendedor na ótica, dentro da ótica. Tá. A pergunta inicial era, Qual a importância de um bom atendimento na ótica? tá, a importância do bom atendimento na ótica é encantar, é vender, né? Afinal de contas, o propósito de um bom atendimento é a geração de valor e fechamento de negócio. Ponto. Mas o negócio ele não vive de vendas. Ótica não vive de vendas. Ótica vive de lucro. Isso é, eu preciso vender bem. Ok? Qual é a importância, cara? Além da questão comercial, de geração de resultado, é você, através do seu trabalho, subsidiar os seus sonhos, objetivos e você avançar. O mercado óptico, ele tem muitas oportunidades, imensas oportunidades. Conheço pessoas, empresários, que começaram como vendedores, ou muitas vezes como HP, porta a porta, panfletando, e hoje são donos do seu próprio negócio. Então tem muita oportunidade. Ser um bom profissional e ter um bom atendimento é entender que a todo momento você está sendo visto e as oportunidades vão aparecer e você precisa estar preparado para essas oportunidades. Esse é um diferencial, tá? Para o negócio. Quando você se dá valor, o mercado vê valor em você e ele valoriza o seu trabalho. Da mesma forma, o consumidor ele vai ver valor no seu atendimento e ele vai valorizar pagando mais e melhor pelo seu atendimento. Porque nós temos duas situações: ou a gente vende mais, ou a gente vende melhor, ou a gente consegue juntar as duas coisas. Então há uma necessidade muito grande de ter uma boa qualidade em atendimento. Em qualquer segmento, a gente está falando de segmento óptico, mas hoje, quando a gente fala de atendimento, são pessoas atendendo pessoas, cada vez com menor educação, cada vez com menos entusiasmo, cada vez com menos paixão, cada vez com menos valorização. Quando você consegue construir tudo isso, você encanta e impacta pessoas. Então, se eu dissesse hoje como melhorar o seu atendimento, seja humano. Seja uma pessoa gentil, cortês, elegante, educada. Valorize o seu trabalho, valorize sua profissão, valorize sua história. A partir do momento que você tem a valorização e a autorresponsabilidade, tudo muda. O cenário muda, o resultado muda, a sua vida se transforma. Eu tenho plena consciência disso, Thiago. Nós temos um caminho muito longo a percorrer. Muito longo.
mas eu me considero prova viva de como a venda transforma vidas. Eu vim de uma favela em Belford Roxo, né? Hoje eu não estou morando no Leblon ainda, mas eu sei da minha história, da minha condição de vida e quanto a venda me ajudou a mudar isso. Então, a importância de ter um bom atendimento, cara, é você respeitar o teu trabalho, o teu tempo, respeitar a pessoa que está do outro lado do balcão com você. Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla a todo momento, a importância, a necessidade de você se capacitar, de você estudar, de você ter conhecimento, de você ser diferente, porque você falou agora, Thiago, do ciclo vicioso que nós temos no mercado, né? Existe uma positividade desse ciclo, porque quem entra no mercado não necessariamente estudou para ser vendedor, certo? Muitos vendedores não estudaram para ser vendedores, e tudo bem até aí. Mas daqui para frente você precisa estudar e se capacitar, porque se você diz que muitos vendedores no mercado óptico já têm um vício, os viciados ensinam os novos. Então o vício é passado de geração a geração. Se você não rompe esse vício, esse ciclo, perdão, se você não rompe esse ciclo e você começa a estudar e se capacitar para se tornar um profissional diferenciado para o consumidor, você vai cair na mesmice. E mais uma vez, Thiago, na mesmice, o consumidor vai pagar pelo mais barato. E aí o mercado óptico ele começa a perder muito em respeito por parte do consumidor. E nós precisamos nos respeitar. Bacana. Então, o que eu vejo, cara, são várias experiências. Eu até te sigo lá no Instagram e vejo que você, na tua caminhada diária aí, rodando aí o Brasil, o Rio, você coloca muito no teu dia a dia a questão do atendimento. Que você foi numa loja, tanto foi bem atendido, quanto também os casos que você verifica que a pessoa não te atendeu bem. E qual a tua experiência, cara, nessa passagem aí, no esse contato ao vivo ali com o atendimento humano? O que que você tira de positivo aí e o que você vê de ponto negativo hoje no atendimento? Cara, a minha experiência em lojas, não só em ótica, mas a minha experiência no varejo em geral, como consumidor, é sempre a pior possível. E sempre que eu encontro um atendimento indiferenciado, eu fico encantado. Eu sou aquele cara que vou no restaurante, sou mal atendido, eu chamo o gerente, eu mando e-mail. Eu já tive no Outback, eu já mandei e-mail pro dono daquela franquia do Outback, questionando a limpeza do banheiro, a limpeza dos lustres, questionando o atendimento. Porque nós encontramos pessoas desanimadas, pessoas que não têm nenhum amor pelo trabalho, né? Pessoas que não estão comprometidas muitas vezes com o resultado. E principalmente, uma falta de educação muito grande. O mínimo que se espera quando você dá entrada num comércio é um olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber na nossa loja, com um sorriso, com entusiasmo, com paixão, Thiago. E no mínimo de educação. Quando eu dou entrada num hotel, muitas vezes eu não sou recebido com esse sorriso, com esse entusiasmo, com uma cordialidade e educação. Esse primeiro momento, os primeiros 5 segundos que eu tenho de contato com o balcão e com o balcão tem comigo, é o momento de me encantar. Um simples sorriso, silêncio, Thiago, é capaz de encantar uma pessoa. Um sorriso. E falta isso no mercado. Então, quando eu estou como consumidor, quando eu estou como consumidor, eu fico analisando cada atendimento. Deixa eu te contar uma história. Eu quero, e acho que é um ponto interessante que a gente vai ter no outro momento aqui com o Thiago, é criar um. Como é que eu posso dizer, rapaz? Eu quero criar um quadro Blitz. A Blitz do atendimento. E aí nós vamos entrar num shopping, Ih, numa praça qualquer. eu tava com um pensamento aqui, diário de um vendedor. Eu ia falar isso aqui. Eu falei, cara, por que tu não cria um canal diário do vendedor? Mas Blitz também tá Aí, batendo, tá bacana, hein? Blitz. eu vou seguir a tua linha e eu vou tirar a Blitz e vou construir o diário do consumidor. Você faz o diário do vendedor e eu faço o diário do consumidor. Cara, com a intenção de entrar
nas lojas e entender o comportamento. Eu vejo muita gente no telefone, eu vejo muita gente encostada no balcão, eu vejo muita gente de cara fechada, de cara amarrada, eu vejo muito bate-papo sem contato visual com o cliente na vitrine. Vitrine é um canal de prospecção. O momento que você está na vez é o momento de você relembrar a sua estratégia, de você organizar a sua estratégia. E quando aquele consumidor parar na vitrine, você encantar, impactar ele com um sorriso. Ir até o consumidor com um sorriso e de forma cordial e educada convidar esse consumidor para conhecer a sua loja que está linda e maravilhosa porque você construiu esse ambiente. E aí, cara, eu entrei no restaurante. Entrei no restaurante, fui almoçar com um cliente, sentamos. Estávamos bem vestidos, estavam portando um aparelho telefônico, estava com um iPhone na mesa. E eu fui almoçar e eu perguntei ao garçom qual é a diferença da pedra, né, uma pedra com carnes, e o executivo. E ele disse que o executivo era a melhor pedida para mim. A melhor pedida era o executivo. E nós pedimos o executivo. Enquanto uma pedra custava uns 130, R$ 140, o executivo custava R$ 36. E eu pedi um executivo, então tudo bem. É tudo igual? Não tem diferença? Eu vou pagar o quê? Vou pagar pelo mais barato. Então me dá o executivo. E quando nós falamos em pedir uma bebida, ele disse: o prato executivo já vem com uma bebida. Eu falei: maravilha! Excelente atendimento. Para quem? Para mim. Mas para o negócio, péssimo atendimento. Porque ele reduziu muito o ticket médio sem nenhuma necessidade. Meu cliente e eu tínhamos total capacidade de pagar R$ 140, R$ 150 no almoço de negócios. E nós reduzimos o nosso investimento naquele momento. E aí esse cliente falou assim: nossa, gostei do atendimento. Eu falei: gostei. Simpático, um belo sorriso, muito educado, por sinal. É o que eu falo, Thiago. O processo de vendas é um grande, imenso quebra-cabeças. Ele tinha uma peça muito boa a ser trabalhada. Ele tem no atendimento dele uma peça muito boa, que é a conexão, a simpatia, a cordialidade, a educação. Faltou a geração de valor, uma peça importantíssima para o teu negócio. O teu negócio não vive de vendas, o teu negócio vive de lucro. E aí ele tirou, ele reduziu o lucro daquele restaurante. É sobre isso. Cara, tu falou agora, veio já uma história recente, ontem mesmo. Teve um. Eu estava lá no Village Mall, aí parei na Copenhagen pra tomar um café e tava. Só que é do lado de fora a mesa e eu parei, achei que alguém ia me atender. Dois atendentes conversando, eles olharam pra mim, aí eu falei, vai vir. Tô no celular, passou uns um minuto, eu despeço, falei, ué, ninguém veio me atender? Aquilo me instigou. Aí eu, opa, e eles sumiram do meu radar. Eu fui, levantei e já fui bravo, já olhando assim. Aí eu falei, tem que pagar primeiro? Aí a menina, tem sim. Aí eu falei, eu tô num shopping de alto padrão. E assim, todo mundo quer ser bem servido. E quer, por exemplo, tá numa reunião, ser atendido na mesa. Sim, Eu, como consumidor, eu achei aquilo estranho. Porém, eu inverti a minha visão pro lado da empresa, do empreendedor. Isso é estratégia. Por quê? Eu indo até o balcão, eu entro na loja, eu verifico os mix e com certeza eu não só vou consumir um café, eu vou consumir um chocolate, eu vou consumir algo a mais na loja. Mas de pegando o teu gancho aí, é mais ou menos essa visão que a gente tem de atendimento, entendeu? Tem horas que é estratégia, é uma estratégia bem boa, bem voltada, né? Bem elaborada, porém tem hora que não, que é a falta disso que acomete ao mau atendimento, entendeu? Então é algo assim que é bom a gente analisar, ter esse feeling, né? De estar analisando o atendimento e tentar colocar aí, como você já faz com maestria aí, tentar conscientizar as pessoas a melhorar o atendimento, que consigo ela tá melhorando ela mesma. Não é só o, o trabalho dela em si, né? cara, estratégia de venda. Mais uma vez, estratégia de venda. Se eu não tenho uma estratégia, eu entro na estratégia de compra do consumidor e eu vou sangrar minha margem, eu vou reduzir o meu ticket médio, eu vou reduzir o meu faturamento.
eu preciso de planejamento. Como é que a gente fala de ótica hoje? E como é que a gente finaliza um mês e inicia um outro mês sem nenhuma análise? Quantas vezes o gerente ele senta com a equipe dele e ele faz uma análise de mix, desenho de lente, tratamento, material, índice de refração, fornecedor, o que foi trabalhado, onde eu consigo melhorar? Isso é produto. Empresa é feita de produto ou serviço, processos e pessoas. O mercado já tem produto. Nós temos grandes fornecedores, grandes laboratórios, seja de armação, seja de lentes. O processo precisa estar muito bem alinhado, e aí eu acho que entra muito bem o seu trabalho de construir um processo perfeito para que a loja tenha sucesso, e aí depois pessoas. Nós podemos começar hoje dentro de ótica, não é de cima para baixo, não é do produto para a pessoa, é da pessoa para o produto. O quanto essas pessoas elas estão motivadas, elas estão satisfeitas, elas estão conscientes para conhecer o produto, através do processo e entregar isso para o consumidor. É, eu sinto que há uma necessidade muito grande dessa percepção por parte deles. Pensa bem, Thiago, olha só. Nós estamos nas Olimpíadas, né? Jogos Olímpicos. O judoca brasileiro, ele se preparou 4 anos para entrar no tatame. E por um erro, uma falha simples, faltando 5 segundos para terminar aquele round, não sei se é esse o nome que dá, mas para terminar aquela fase ali, ele cometeu um erro e foi desclassificado. O processo de vendas, ele é muito importante. Quantas vezes o vendedor, ele se prepara, mas se ele não entende todo o processo, ele não conhece todas as técnicas possíveis para inserir no atendimento, por uma pequena falha, ele perde um cliente. Por uma pequena falha, ele deixa de vender e de fechar um negócio com o cliente. Às vezes é uma comunicação, às vezes é uma geração de valor, às vezes é um entendimento, às vezes é uma comunicação em loja. Então é muito importante que nós tenhamos tudo isso em conjunto para fazer um trabalho perfeito. Esse é um ponto muito importante hoje no mercado. Mas eu volto a falar, Thiago, é autovalorização, é autorrespeito. Se você não se valoriza, se você não acredita em você, se você não acredita na profissão, você não vai investir tempo, você não vai investir dinheiro em capacitação. O vendedor, hoje ele ganha X, amanhã ele pode ganhar Y dentro do segmento óptico. Mas existem outros tantos segmentos que vão dar a ele também outras tantas oportunidades. Então, ser o melhor profissional dentro do seu segmento é o que dá a você oportunidades e possibilidades de alçar voos muito maiores. Cara, hoje eu vou sair daqui tonto de aula de venda e com certeza já era importante na minha visão. Hoje ficou mais importante ainda. Claro que os outros tópicos é um encaixe, é um casamento, mas a venda tem o seu peso, tem o seu lado assim, é o coração da empresa a venda. Se não tiver isso, então tem que estar estruturado. Vamos imaginar Coca-Cola sem vender. É um excelente produto para quem gosta, né? Nós temos lentes hoje no mercado que custam até 18 mil reais, 20 mil reais. São excelentes produtos. Quem vai dizer que uma lente que custa 15 mil reais para o consumidor não é um produto de excelência? Tratamento antirreflexo de excelência, tratamento fotossensível hoje no mercado, que completamente evoluído frente ao que nós tínhamos no passado. Lentes que escurecem mais rápido, clareiam mais rápido, tem uma tonalidade perfeita e transparência para o consumidor. Agora, como nós vamos vender e entregar essa experiência máxima que os laboratórios produzem, se a gente não tem conhecimento na ponta? Se a gente não tem geração de valor lá na ponta? Se a gente não consegue passar isso para o cliente, a gente não tem facilidade, ou melhor, a gente amplia a dificuldade da venda. A gente amplia a dificuldade da venda. Por isso, mais uma vez, se eu não tenho conhecimento técnico para desenhar a oferta, eu vou ser vítima de uma venda. Eu não vou fazer uma venda. Né? Então, assim, você foi vítima de uma venda. O cliente comprou, você não vendeu. Essa é a grande diferença. Tá? E aí a gente fala muito, às vezes, no mercado, né, do manipulador e do persuasivo. Nós temos um vendedor que é manipulador. Nós temos um vendedor que é persuasivo. Persuasivo é você desenhar um cenário através de storytelling, através de uma narrativa para o consumidor, utilizando as técnicas para mostrar para o consumidor que aquele é o melhor caminho para ele e você vai ajudar o consumidor a tomar a decisão.
E a decisão dele vai ser sempre em prol do melhor para a saúde ocular dele. Já o manipulador, não, ele não pensa no consumidor. Ele pensa só em vender o mais caro. Na percepção dele é o mais caro. Por quê? O mais caro na boca do vendedor, somente o vendedor que não conhece produto ou serviço, somente o vendedor que não se capacita, somente o vendedor que não estuda, diz que o produto é mais caro. Porque quando ele tem conhecimento técnico do produto que ele entrega para o consumidor e de quanto aquele produto vai transformar a vida do consumidor, o produto não é mais caro, o produto tem mais valor. Eu entrei numa palestra depois de um lançamento de produto. Esse produto monofocal era vendido no balcão por R$ 600 e umas vendedoras falaram: Meu Deus, que produto caro! E eu subi no palco e a primeira pergunta que eu fiz foi: Você vai comprar ou você vai vender? Porque se você for comprar, pode ser caro para o seu bolso, mas se você vai vender, procure conhecer o produto, os benefícios do produto e transforme todas as características técnicas desse produto na melhor solução para o seu consumidor. E R$ 600 para quem precisa enxergar e produzir no seu ambiente de trabalho, não é caro não, meu amigo. E a gente estava falando da Digital Lens quando foi lançada pela Zeiss aqui no Brasil. Olha isso. É, Produto inovador que veio para poder é, criar essa oportunidade para sim. esse público aí. Com certeza trouxe bastante qualidade aí, igual agora tá nas lentes que tem o controle de miopia, por exemplo, né? Então, as tecnologias vêm para poder tá melhorando as dores dos clientes da ótica, né? Eu acho que é a evolução de qualquer mercado. Não, o mercado ele evolui de acordo com a necessidade. É como o ser humano evolui de acordo com a necessidade, cara. O olho humano evolui de acordo com a necessidade que a criança tem. O ambiente é pequeno, eu vou desenvolver o olho humano para enxergar 2, 3 metros. Beleza, e com isso eu tenho a miopização no mundo, né? Uma pandemia de miopia. E aí, quando você traz a questão da lente, né, de óculos para criança, quem quer receber? Quem quer receber pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito sábado à tarde para fazer um orçamento para criança? Poucos querem receber porque poucos entendem a oportunidade que você tem de encantar pais. Se a compra é um processo emocional, nada mais emocional que o relacionamento de pais com filhos. Quando você conquista os pais, você conquista a família. É uma família de clientes para você, porque quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. É assim que funciona. Então você precisa tratar o aspecto emocional da venda. Claro que eu tenho todo o meu conhecimento técnico e eu vou colocar em prática, mas o primeiro momento é: pai, mãe, minha preocupação não é preço, não é vender caro nem vender barato para você. Nesse momento, como consultor óptico, aí eu chamo a responsabilidade para mim e mostro a autoridade que tenho. Eu preciso tratar a saúde ocular do seu filho, porque o seu filho tem 8 anos de idade. Ele está no momento de desenvolvimento, desenvolvendo a autoconfiança, a autoestima, o relacionamento com os colegas. Isso que ele vive hoje vai definir o homem que ele vai ser no futuro. Acabou, Thiago. Dali em diante, os pais vão comprar com você. Se vai ser R$ 200, R$ 1.000, R$ 10.000, não importa. Você já gerou valor, já gerou autoridade. E eles vão comprar com você o que for necessário para os filhos dele e o que for possível para o filho deles. Porque existe uma questão de necessidade versus possibilidade. Qual é a necessidade do meu filho e qual é a minha possibilidade? Eu tenho a possibilidade de investir 2.000. Eu quero de 2.000. Eu tenho a possibilidade de investir somente R$ 200. E aí ele ia falar assim: ó, você me desculpa, eu não posso pagar de 500, vou comprar de 200. É o consumidor falando assim: olha, eu quero comprar contigo, porque você é diferente de tudo que eu vi na praça. É isso que faz você vender mais. É só isso. Conhecimento é importante. Por quê? Porque você vai ser, através do conhecimento técnico, Thiago, você vai escolher a armação correta. Você vai conseguir, através de um conhecimento técnico, a mentoria óptica traz, você vai conseguir calcular um diâmetro. Quantos vendedores hoje no segmento conseguem calcular um diâmetro, Thiago? É uma deficiência muito grande do básico. E qual é a importância que tem do cálculo de diâmetro para esse vendedor entregar um produto que realmente vai atender a expectativa do consumidor? Qual é a necessidade do cálculo de diâmetro e o que isso influencia no resultado final dos óculos? Muita coisa. Então, assim, realmente tá defasado o sistema, né? O mercado. Então, a ideia é essa mesmo, é trazer o conhecimento técnico junto com o conhecimento de venda e o cara se torna uma máquina, Fábio. Não há moeda de um lado só, Thiago.
Toda moeda possui dois lados. Na ótica, o vendedor ele possui os dois lados, que é o lado comercial e o lado técnico dele. Ele precisa juntar esses dois lados e virar essa moeda sempre que houver necessidade. Né? Eu sou um cara que sei me relacionar, consigo criar conexão. Eu sou um cara que tem um conhecimento técnico, vou te entregar o melhor produto, a melhor experiência. Eu consigo fazer um cálculo de diâmetro, eu consigo escolher a sua armação, eu consigo dizer para você, dando um passo para trás, você não precisa de policarbonato, você não precisa de alto índice, você precisa de uma resina. Mas ao invés de investir no alto índice ou no policarbonato, você pode investir num desenho de lente que vai melhorar a sua experiência no seu ambiente de trabalho. Ao invés de investir mais R$ 1.500 no fotossensível, você pode investir numa lente que vai gerar mais conforto para sua direção noturna. O consumidor vê em você o quê? Valor. Esse cara me entende. Esse cara está entregando o que eu preciso. Ele não está vendendo para bater a meta dele. Ele está vendendo, porque é uma consequência natural do processo, mas para atender a minhas necessidades. Aí você fideliza o cliente. Primeiro você encanta o cliente, você fideliza esse cliente e você aumenta a sua carteira de clientes, porque ele vai te indicar. Quando você é bem atendido, hoje em dia tem redes sociais. Quando você é bem atendido, você quer colocar para o mundo, né? Agora, tem outro lado. Quando você é mal atendido, você quer gritar para o mundo que você foi mal atendido. Eu tô chegando nesse ponto aí, de mandar e-mail pro dono, de reclamar, reclame aqui e tal, porque a gente quer mostrar aquilo, a insatisfação, porque não é possível permanecer do mesmo jeito. É uma indignação, né? Eu acho que você sente. Você fala, não, tem que tentar mudar isso, que é o básico. Aí você vai, não, tem que alguém reclamar. Eu sou consumidor, tô consumindo, eu tenho direito. Tu falou aí de consultor óptico. Então, você já falou duas vezes aqui, só para poder fermentar melhor. Quando o consultor óptico ele entende que ele pega a chave do comercial da venda e entra com a chave do técnico, ele consegue onde que esse consultor vai parar? Ele não vai parar. Né? Quando o consultor óptico ele junta o conhecimento comercial e o conhecimento técnico, ele gera o autoconhecimento e a autovalorização da sua profissão. Ele entende a responsabilidade que ele tem. Ele entende que vendas é a principal engrenagem do negócio. Não adianta o melhor produto, o melhor processo, se você não vender esse produto, esse processo. Então a venda é a principal engrenagem desse processo. Quando ele entende isso e ele concilia conhecimento técnico e conhecimento comercial, ele avança porque ele se torna um profissional apaixonado pela sua profissão. E Thiago, com todo respeito, fazer amor com paixão, fazer amor com quem você quer e deseja é muito gostoso. Muito, muito É muito prazeroso. mais É muito prazeroso. prazeroso. Então, o vendedor que faz com prazer o seu trabalho, ele automaticamente encanta as outras pessoas, porque sorriso além de encantar, transmite autoconfiança, segurança, gera um ambiente seguro. Então, sorria cada vez mais, seja uma pessoa feliz, olhe para você como profissional que você é. Eu vejo, eu faço essa pergunta muitas vezes, né, no início das palestras, quem aqui é vendedor, quem aqui é consultor óptico? Porque as pessoas elas querem ser consultoras ópticas, mas nem sempre o ser consultor óptico é por entender que eu sou consultor óptico, por fazer uma consultoria e entregar todo o meu conhecimento naquele atendimento. Muitas vezes eu sou consultor óptico simplesmente porque eu não valorizo ser vendedor. Não há uma valorização da profissão. Não, eu sou vendedor, sou consultor óptico pelo conhecimento que eu tenho. Mas eu sou vendedor e não há problema nenhum quanto a isso, é uma profissão de alto respeito. Acabou essa máxima do passado de que vendedor é aquele falastrão, vendedor é aquele bom de onda, é aquele 7-1. Não, isso é um pilantra. Isso não é vendedor. Isso é um pilantra. Nós não estamos tratando de pilantra e nem esse momento aqui é para pilantras do mercado. Esse momento aqui é para vendedores, consultores que querem se desenvolver, se capacitar, que querem aprender com eles. Eles não falam muito. Eles têm o dom da oratória, eles conseguem se comunicar, eles sabem se relacionar, mas eles sabem fazer pergunta porque eles se preocupam em entregar o melhor para o cliente. Então, esse é o trabalho do profissional. Eu acredito muito nesse nosso propósito. É claro que eu, você, você, todos nós queremos ganhar e precisamos ganhar dinheiro. Nós temos necessidade. Eu tenho 3 crianças, gente, pelo amor de Deus. Vai no parque com 3 crianças, você vai saber o que eu estou falando. É um gasto muito grande, sim. Então eu preciso ganhar dinheiro, mas o propósito é diferente do objetivo.
Quando você tem um propósito, você acorda com muito mais alegria, muito mais felicidade. Você sai da cama com mais tranquilidade. Ainda que tenha um pouquinho de preguiça, ela dura pouco, tá? Então, meu propósito, eu entendi que meu propósito é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a transformarem a vida delas através da venda. De ter autoconhecimento e falar assim, não, cara, eu posso vender mais, eu posso vender melhor, eu posso ter melhor resultado, eu posso crescer, eu posso desenvolver, eu posso realizar meus sonhos. A venda possibilita isso a você a partir do momento que você respeite a venda. Você precisa respeitar a venda. Você precisa se respeitar. Que aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo com você. Pô, top. Tu chegou numa fala aí que arde no meu coração agora. A questão de querer ajudar pessoas. Como eu posso ajudar pessoas hoje? Com o meu conhecimento. Então, o que você falou aí é algo que muda a nossa vida. E a gente entende qual o nosso propósito. Então, isso fica mais claro. Então, hoje eu posso falar que você é um professor. Que você é um cara que muda vidas. Você impacta hoje pessoas através do seu conhecimento. E o que hoje você sente com isso? Esse sentimento de querer impactar e mudar vidas sem pensar em valor. O dinheiro é consequência. Cara, o que eu penso sobre o meu trabalho e o quanto eu consigo impactar pessoas? Cara, eu acredito que eu não tenho o objetivo de impactar, porque eu sei que dentro de uma palestra com 100 pessoas, nem todos vão estar voltados ao desenvolvimento, e tudo bem. Mas se eu conseguir impactar e despertar uma pessoa, valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu inicio muitas das minhas palestras com um versículo que diz, acho que é João 14, eu não sei o certo, mas que diz: Conhecereis a verdade vos libertará. E eu faço muito paralelo de uma situação e outra e trago o tempo para venda. E fazendo um paralelo com a venda, trazendo esse versículo para a venda, conhecer a verdade, ter conhecimento técnico, ter conhecimento comercial, te liberta da ignorância, te liberta do ticket médio baixo, te liberta do faturamento baixo, te liberta de fechar um mês sem bater a meta. Ter conhecimento te liberta para uma vida muito melhor, muito mais próspera. É esse conhecimento que a gente quer entregar. Eu tenho situações, muitas vezes, quando a gente termina uma palestra, de terem pessoas chorando na plateia. E de terem pessoas que falaram, já ouvi muita situação, como já vi muita cara feia, né? A gente vai fazer uma palestra de 2 horas e meia, 15 minutos da palestra, tocando as pessoas para que elas entendam que aquele momento vai ter muito valor. Mas é muito chato ter que ficar empurrando as pessoas, despertando as pessoas. Mas tudo bem, faz parte do processo. E aí pessoas que falavam assim, olha, Fagner, eu não queria vir para cá, porque o vendedor não gosta de treinamento em geral. Ele não quer sair de casa, ficar fora do horário, ir no domingo de manhã ou num sábado à noite. Eles não querem isso. Mas depois da palestra feita, você ter o retorno de um vendedor que fala assim, olha, eu daria o meu salário do mês para te ouvir falar tudo isso novamente, porque essa palestra contribuiu muito não só para minha venda, mas também para minha vida. Aí tu fala assim, cara, tô satisfeito. Tô feliz demais, porque eu sei que deixei uma semente muito bem plantada e essa semente vai germinar, Thiago. Eu tenho histórias que hoje eu conto, tem histórias que eu não conto, mas tem uma história linda assim do meu trabalho de transformação de vida de uma pessoa que conseguiu através, depois de uma palestra minha, conseguiu melhorar os seus resultados, seus indicadores e iniciou um tratamento, mudou a sua vida iniciando um tratamento, porque conseguiu vender melhor e ganhar mais. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Rômulo Pereira. Rômulo Pereira é um grande amigo meu, um mentor, né? Eu acho que em algum momento da vida você encontra um mentor. E esse mentor, ele nem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir, mas ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Rômulo Pereira foi esse meu mentor dentro das áreas, junto com os outros. Posso citar aqui o Zildo Filho, o Wesley Nolasco, Josemar Teodoro, são tantos, né? Alexandre Ferreira, são muitos nas AIS. Muitos que eu tive prazer de conviver nas AIS, né? Quando você encontra esse mentor ele te dá direcionamento, né? Ele dá direcionamento para você começar a mudar a sua mentalidade. Então, sou muito grato a todos eles que contribuíram para esse momento, cara. Pô, top. E aí, assim, posso contar uma história? Posso contar outra história? Só para voltar ao gancho, né? O Romulo Pereira falava assim para mim, Wagner, eu tinha um áudio dele, eu tinha um áudio do Rômulo Pereira,
que ele me dizia assim: Fagner, não pare de fazer aquilo que você está fazendo, porque ainda que você não saiba, você está impactando vidas e transformando vidas. Não importa se uma ou duas pessoas, natural. Nem todo mundo é amado, faz parte do processo, mas você está impactando e transformando vidas. Então continue. Então eu ouvi isso do meu mentor, né? Um cara que não é fácil, né? O cara ele te levanta, mas ele tem, opa, calma aí, ó, segura. Não é bem assim. E ouvir isso só dá mais gás, né? Então, você também deve ter isso, né? Mentores e referências dentro do segmento, quando você faz algum trabalho e você vai lá no teu Instagram, na tua rede social, e tem um comentário daquelas pessoas que você tem admiração e respeito, você fala assim, porra, tô no caminho. É o combustível, verdade. E outra coisa também interessante que, assim, principalmente no início, né? A gente tem dúvidas e o caminho, ele não dá o caminho certo. Você vai construindo e depois que você descobre o teu propósito e você começa a ter prova social, você começa a ter vidas impactadas, aquilo ali é o combustível e a semente cresce cada vez mais. E aí é onde que a gente sabe que está no caminho certo. Você falou aí, citou aí esses nomes. Então, assim, Hum. é aquela história, então, que se é a roda que eu ando. Eu quero mudar o meu destino, eu quero sair do médio, do medíocre, que as pessoas elas acham que é um palavrão, medíocre, né? Mas o medíocre ele é médio, ele é normal, ele tá acomodado Ele é com, morno? ele é morno. Se você quer sair, ir pro excelente, sair do teu nível, subir de nível, o principal é você sair da tua roda. Você sair do básico. E um dos principais é você começar a andar com pessoas que você vê como referência. Possivelmente deve ter sido isso com essas referências. Então, se você andar com 5, você vai ser o sexto. É, É nesse pô. sentido É, que é, você vê a vida? é nesse sentido, né, cara? Porque nós somos influenciáveis e nós somos produto do meio. Isso é natural, isso é de conhecimento de todos, né? E aí você precisa tomar uma decisão para mudança. Eu falo muito isso sobre empresa. Eu falo muito isso sobre empresa. A necessidade que você tem de escolher quem vai caminhar com você dentro da empresa. Porque se você faz parte daquele grupinho que somente reclama da empresa, você vai ser mais um reclamador. E naturalmente você não vai aproveitar as oportunidades que a empresa vai te entregar, né? Agora, quando você escolhe ir para o outro lado da força, apoiar a empresa, e ao invés de trazer o problema, trazer a solução para a empresa, você é visto de forma diferente. Pensa você numa reunião gerencial dentro da sua loja, por exemplo. Você tem um problema. Se você evidenciar o problema a ponto de criticar, né, a sua gestão, você vai ser mal visto, você não vai ter uma liderança e você não vai aproveitar as oportunidades. Mas a partir do momento que você mostra competência e você traz uma solução numa reunião gerencial, num planejamento estratégico, aí você é visto de forma diferente. Então, sim, é, tomar a escolha para conviver com as pessoas certas faz toda a diferença, porque muda a tua mentalidade. Então a porta do RH é uma porta e tanto, que é a de entrada pro colaborador, né? É isso aí. Fagner, deixa eu te perguntar aqui sobre questão de treinamento, cara, cultura. A gente tá no mercado aí, que você é o boleiro aí, tá rodando o Brasil, e a gente vê que não é cultura nossa investir em treinamento, principalmente no nosso mercado. A gente abre o negócio, a ótica, vai funcionando por um tempo, mas a gente pode alcançar melhores resultados e a gente não tem a cultura de treinar. E a gente vê quem está na frente, a gente trabalhou em grandes empresas e a cultura é treinamento. E eles são resultados expressivos, cada vez mais só crescem. Então, isso é uma cultura e um direcionamento que o treinamento e o conhecimento é tudo. O que que você tem a dizer, cara? A tua experiência aí com grande marca, grandes empresas. O que que você pode falar aí para quem ainda não tem essa visão? Tiagão, cultura de treinamento, capacitação e desenvolvimento no segmento óptico. Cara, eu tenho um exemplo bem interessante, tá? Eu trabalho também com a parte de consultoria.
Em setembro de 2023, eu fiz contato com o proprietário de um grupo com 12 lojas para vender a minha consultoria, mas de forma inteligente. Eu não vendi, eu não ofereci para ele. Eu levei o gatilho para que ele comprasse a minha consultoria. Então, eu estava levantando uns cálculos, liguei para ele. Falei, meu amigo, seguinte, Fábio Carvalho. Fábio Carvalho. Fabinho, meu amigo, eu estou Conheço. fazendo uma análise de indicadores, eu preciso apresentar uma proposta para um cliente para melhoria do ticket médio. Eu preciso sair de 800 para R$ 1.400 esse ticket médio. Você que tem um trabalho muito parecido, qual é o seu ticket médio hoje? Ele falou assim, poxa, Fagner, eu não consigo mensurar isso no momento. Falei, não, beleza, cara, porque se eu conseguir, se eu chegando a esse ticket médio, eu vou pular de um faturamento X para faturamento Y. Aí, pô, que bacana, cara. Eu falei, pô, ô Fabinho, obrigado, dá um abraço, cara. Ele, não, calma aí, cara. Quando é que nós vamos trabalhar? Isso é a necessidade que você tem de saber contar uma história. De você saber vender de forma indireta, gerando atração. Então, o método que a gente coloca em prática hoje, o método serve é seduzir, é encantar, é reter vendendo valor. Foi o que eu fiz com o Fábio Carvalho, grande amigo. Ele sabe que foi usada uma técnica para ele. E aí nós iniciamos um trabalho em setembro, renovamos em dezembro, renovamos agora o trabalho de consultoria. Por quê? Porque um grupo com 12 lojas um dos grupos que mais cresce no Brasil e com um crescimento consolidado de mais de 45% de lá para cá. Então você tem um crescimento sólido e estruturado. Por quê? Porque quando a gente pega uma cultura onde o empresário ele não investe porque ele não vê valor na capacitação e no treinamento, muitas vezes é porque o vendedor não se valoriza, o vendedor não se respeita, e aí o empresário, o empreendedor, ele diz: eu não vou gastar dinheiro, não vou jogar dinheiro fora, porque nós vamos trazer um profissional para fazer uma palestra, um treinamento, um desenvolvimento muitas vezes, e vocês não vão colocar em prática. Mas aí eu falo para você, não existe equipe fraca, existe diretor fraco. Não existe equipe de vendas fraca, existe empresário fraco. Porque quem manda no negócio dele não é ele, infelizmente. Isso é forte. Isso, Mu- isso mexeu na estrutura. mu- Mexe na estrutura de muito. Muitas vezes quem manda no negócio é o vendedor. É ele que determina o horário, é ele que determina o que vai ser feito, como vai ser feito, o que vai ser vendido. Eu chegava pelas AIS no empresário e conversava e apresentava uma excelente proposta, com uma excelente margem de lucros, com uma negociação excepcional. E depois de uma reunião, o empresário dizia para mim: mas a minha equipe não quer vender, a minha equipe não vende, nós vamos treinar a sua equipe. Ah, mas minha equipe não gosta. Para sua equipe, com todo respeito, sua equipe não tem que gostar. A sua equipe tem que fazer aquilo que tem que ser feito para o seu negócio. E aí nós iniciávamos o processo, conseguíamos mudar a mentalidade da galera e fazer o negócio girar. Então, eu acredito que hoje não há um investimento em treinamento e capacitação porque lá na ponta o vendedor não coloca em prática pela falta de valorização que ele tem da profissão dele, autoconhecimento e autorresponsabilidade. E aí o empresário não quer fazer investimento. Segundo, porque nem sempre você tem grandes profissionais. Tiago, nós temos hoje, dentro do segmento óptico e dentro do varejo em geral, você abre a internet, nós temos muita teoria. Nós temos muita teoria. Muita gente que vende muito na teoria. É muito fácil você fazer um gol de placa lá da arquibancada. É. Mas não temos pessoas com prática para mostrar como se faz. E aí, quando a gente fala, Thiago, quando a gente fala do Fagner, são pessoas que vieram do segmento óptico, que têm uma história, que tiveram na prática lá, você dentro de um laboratório, eu no balcão, eu no laboratório, tem conhecimento para realmente colocar em prática essa teoria maravilhosa que é o segmento de vendas. Então, é bem isso, tá? A galera não investe por falta de valorização. E, e isso muitas das vezes é barreira, né, para o empreendimento, para a loja crescer, para virar um grupo. Você tem a história aí do Fábio aí, tem outros também que começaram com uma loja, com toda a dificuldade como é no início, e aí você vê se consolidando no mercado, e aí hoje com 12 lojas, 20, e aí só crescimento. Então, assim,
Ele teve uma base. Ele provavelmente teve todos os erros como comuns, porém, ele buscou toda essa estruturação e mudou a cultura dele. Ele transformou a cultura dele dentro da empresa, É entendeu? isso aí. Fábio Carvalho, ele quando investiu em treinamento, em capacitação, ele mudou o pensamento dele e automaticamente, quando o líder muda, a sua equipe muda. E aí, quando ele fez investimento na consultoria, na capacitação, ele mudou a mentalidade da equipe dele, e ao mudar o comportamento da equipe, nós mudamos o resultado. 45% de crescimento num trabalho feito de setembro para cá é grandioso. Né? A Fábio foi agora para a Itália, né? Uma premiação que a Essilor trouxe para ele pelo crescimento que teve. Então, eu falo abertamente sobre isso porque é um cara que tem muito carinho pelo meu trabalho. Sempre tivemos um bom relacionamento, ele tinha essa insegurança e hoje ele não vive sem capacitação, sem treinamento, porque ele entende que quanto mais ele treina, quanto mais ele capacita, quanto mais ele reinveste no negócio dele, melhor fica a equipe dele. E aí, um líder forte, equipe forte, resultado constantemente em crescimento. Ele entendeu, né? Ó, como fazer a roda girar. É, a roda girar. Então, irmão, aqui a pergunta é sobre tecnologia. Ih, rapaz. Como você vê hoje o boom aí da inteligência artificial, né? De tudo é em produtividade, assim. Hoje é rápido, tudo é rápido. Ninguém quer mais demorar em nada. Como você vê a tecnologia hoje no nosso ramo e inserida para a parte da venda? O que que isso traz de benefícios e o que que você vê a sua visão de tecnologia hoje no balcão? Cara, tecnologia para o segmento óptico. Eu não sou o cara mais tecnológico. Realmente não sou o cara mais tecnológico, né? Mas eu entendo que se você não acompanha o processo, se você não acompanha a mudança, você fica para trás. Então, mais uma vez, é importante capacitação e estudo. Utilizar a tecnologia e a inteligência artificial para melhorar a qualidade do seu atendimento. Veja como, nas óticas, há anos atrás, nós não tínhamos equipamento para tomada de medida e apresentação de produto. Hoje nós temos equipamentos que encantam o consumidor e fazem um verdadeiro avatar desse consumidor, trazendo uma experiência. Por quê? Porque dentro do segmento óptico, muitas vezes, o que você vende não é tangível. E aí você precisa apresentar, entender que o consumidor ele é visual, ele é sinestésico, ele é auditivo. Né? Você precisa trabalhar os canais sensoriais desse consumidor. E os equipamentos dentro de uma ótica trazem isso, a experiência, a diferenciação, a geração de valor. Isso seduz, isso encanta, isso retém, isso vende valor para o consumidor. Né? Então, tecnologia por tecnologia, sem ser utilizada de forma inteligente, está perdida. Você vê tecnologia básica, Thiago. WhatsApp é uma tecnologia. Instagram é uma tecnologia. Google Meu Negócio é uma tecnologia. Você entra em contato com uma ótica, o WhatsApp da ótica, ele não está personalizado através do WhatsApp Business. A ótica não utiliza as ferramentas que o WhatsApp entrega para que você entregue um melhor atendimento para o consumidor. Você entra numa página do Instagram, nós não estamos falando de inteligência artificial, não, Thiago. Você entra numa página do Instagram, não tem um botão de contato da ótica para você, não tem um link de WhatsApp da ótica, E quando manda mensagem, não tem resposta. Quando você entra no Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio é um excelente canal para construção de autoridade, gatilho de autoridade. Quando você mostra para o consumidor que dentro do seu Google Meu Negócio você tem 200 avaliações e que você é 5.0 lá, sua pontuação é melhor que a do concorrente, as avaliações são melhores do que a do concorrente, você sai na frente. Você fala, Thiago, olha, eu entendo que você tem encontrado um menor preço, mas deixando o preço justo de lado, o que você mais valoriza no atendimento? Aí ele vai falar, cara, segurança, confiança, produto, qualidade. Sim, atendimento você valoriza? Muito. Aí você entra numa conversa de atendimento com o cliente. Vou te fazer uma coisa, nós não somos o mais barato, mas nós temos com certeza o melhor atendimento. Ou nós temos o produto mais barato também, mas eu estou te oferecendo um produto não que vai fazer para mim uma venda, mas que vai entregar para você uma solução. Quando você entra no nosso Google Meu Negócio, nós temos a melhor avaliação da praça. Somos a maior referência em atendimento da praça. Isso é valor para o consumidor. Então, quando você fala de inteligência artificial e tecnologia básica que não é utilizada da forma correta pelas lojas.
A gente está falando do segmento óptico, mas outras e tantas outras não utilizam o básico que a tecnologia pode nos entregar hoje. É aquele slogan que fazendo o básico bem feito funciona e muito. Seria isso? O imperfeito feito é melhor que o perfeito não feito, né? Usa as ferramentas, coloque em prática as ferramentas, porque você vai melhorar a experiência. Eu, quando faço contato com uma empresa através do WhatsApp, eu sou um cara muito acelerado, não sei se você percebeu isso. Eu sou um cara muito acelerado. E eu mando a mensagem, eu não espero mais de 10 segundos para uma resposta. E aí ela demora. E aí quando responde sem conexão, eu te falo uma coisa, prática e teoria. Tem muita gente, muita empresa aí, ou muitas pessoas que fazem treinamento sobre o WhatsApp, direcionado apenas para o WhatsApp, e quando você faz contato com a empresa pelo WhatsApp, não tem as ferramentas utilizadas. Fiz isso essa semana. Essa semana fiz isso e não tinha. Então, assim, nós precisamos utilizar tudo o que é possível. Por isso, mais uma vez, se eu não tenho estratégia, se eu não tenho planejamento, eu não tenho comportamento positivo, eu não tenho resultado positivo. Então, nós vamos sempre começar da base para cima. E a base é a equipe de vendas. É a engrenagem que tem maior necessidade de girar e bem lubrificada para a coisa acontecer. Top, irmão. Cara, que programa, hein? O primeiro tá sendo bastante volumoso aí em assunto e esse assunto é muito top. Então, hoje, quais as dores, o que você vê que a ótica precisa superar no dia a dia de hoje, você fazendo essa análise aí da sua rodagem no mercado óptico? Quais o que para a ótica ela tem maior dor sim para superar assim no dia a dia de hoje? Cara, as dores que uma ótica tem são muitas, né? Mas eu começo do princípio que você precisa de entendimento e planejamento estratégico, segundo o seu público-alvo, a persona que você quer atingir. Isso é primordial. Para quem eu vou vender? E o que eu vou vender? Né? Ponto. Já sei o que eu vou vender e para quem eu vou vender. Beleza? Eu tenho um planejamento. Sem isso, fica muito difícil dar andamento, tá? Outra dor depois disso é a montagem de uma equipe de vendas. Você tem uma dificuldade de mão de Mão de obra, obra. A maioria fala dessa dificuldade. uma dificuldade muito grande de mão de obra. Mas depois que você tem essa mão de obra, você tem uma dificuldade muito grande de você implementar um processo de desenvolvimento, ainda que os laboratórios, quase que todos, tenham academias para poder capacitar os seus vendedores de forma gratuita, visto Embaixadores AIS. Uma plataforma gratuita com mais de 45 cursos, onde o cara aprende desde do conhecimento técnico, comercial, até o conhecimento psicológico, de como funciona a mente humana, a tomada de decisão do cliente, para eu poder construir um processo de venda de forma mais assertiva, conhecimento do produto, conhecimento técnico. E aí você montou uma equipe e você não consegue direcionar essa equipe, determinar que essa equipe se capacite cada vez mais de forma gratuita, né? Aí depois você tem uma questão de liderança. Liderança em loja. Porque quando a gente fala de dores hoje, o pessoal vai olhar muito para fluxo, ticket médio, faturamento. Não é sobre fluxo, ticket médio e faturamento, é sobre comportamento. Comportamento vai nortear todo o resto. Eu tenho casos de loja que nós tínhamos gerente e equipe em que se dizia que a loja não tinha fluxo e a loja faturava X. Mudou-se a gerente da loja, a gerente mudou o comportamento e a mentalidade da equipe e a loja teve um crescimento real de 120%. Isso acontece porque a liderança constrói o comportamento necessário na sua equipe. Mais uma vez, não tem equipe fraca, existe líder fraco. E aí você precisa identificar quem está fraco na sua equipe, fortalecer se houver possibilidade. Não há possibilidade de fortalecer, Thiago? Sinto muito, mas não dá para a gente continuar juntos. Tem que cortar. Relacionamento que não produz não é relacionamento saudável. Exatamente. Então o líder faz total diferença dentro da loja. Total diferença na loja, na vida. Você precisa ter, ó.
É como falam, né? O peixe tem um rabo e a cabeça. Você tem que decidir quem você vai ser, né? O líder é a cabeça, cara. É a cabeça que movimenta o rabo, não é o contrário. Então, nós precisamos disso dentro do segmento. Nós temos excelentes profissionais, gente. Eu não vou colocar nomes que são muitos. Muitos bons nomes no segmento varejista, no segmento óptico. Muitos bons vendedores, muitos bons gerentes, muitos bons proprietários. Cara, tem referências aqui que eu não vou nem citar nome porque é até chato que você vai esquecer alguém, Sim, é. tá? Vai criar. Mas eu vou falar um nome aqui, cara. Vou falar um nome, tá? Me desculpe eu Solta, encher solta aí, demais. pode soltar. Cara, Solta aí. Renato Dias, cara. Renato Dias é proprietário, sócio proprietário do Grupo Qualiótica, Marcelo Benchimol e... Nossa, tem tanta gente, Eu gente. conheço a Renata. Tanta gente. Renata, É muita gente boa. muita coisa. Eu lembro de um áudio, de uma conversa com o Renato durante 12 minutos, a gente conversando depois de uma palestra que eu fiz pro grupo dele. Então, assim, o mercado ele tem excelentes profissionais que conseguem, através da sua liderança, construir uma equipe. E aí, depois de um bom plano de carreira, de uma remuneração justa, de um trabalho construtivo, você consegue manter uma equipe. E aí, esses bons profissionais que nós temos no mercado, e não são poucos, esses bons profissionais, eles têm um valor no mercado absurdo, eles têm um passe. E para você tirar um cara desse de uma loja, você tem que pagar o passe dele. E ninguém está disposto a pagar o passe desse cara, desse vendedor, dessa vendedora. Nós temos sim muita gente boa, mas nós temos muita gente que não está acreditando no negócio, não está investindo seu tempo em estudo. As pessoas perdem, às vezes, no deslocamento da sua casa para o trabalho, 50 minutos, uma hora e meia, olhando TikTok. E tudo bem, tem um momento de lazer, tem, e é necessário, mas uma hora e meia você poderia aprender muito sobre conhecimento, sobre técnica de vendas, você poderia aprender muito sobre o produto que você precisa vender, daquela lente, daquele tratamento, e não ficar vendido na frente do cliente. Tem que se preparar. Nós falamos aqui, Thiago, um atleta se prepara 4 anos para entrar nas Olimpíadas e ficar lá 2 minutos, 5 minutos, às vezes 10 segundos. É o tempo dele. Mas ele se prepara. E a gente entra na loja, muitas vezes, muitos, não são todos, tá? Muitos, troca o uniforme, levanta a porta e vai para frente de loja. Quando vai para frente de loja, quando não fica sentado no celular. Então, eu preciso de preparação. Para o melhor resultado, eu preciso de preparação. Tudo o que eu fiz até aqui me trouxe esse resultado. Eu quero algo mais? Eu preciso fazer algo diferente. Mas é difícil. Falando de ser humano, não é fácil a gente ter essa virada de chave. Por exemplo, eu leio muito que a gente reclama que tem falta de tempo, e um estudo mostra que se você mudar um hábito de acordar uma hora antes, você ganha aí só na semana aí 5 horas. 5 horas de conteúdo para você estudar é bastante coisa e você muda o teu patamar. Então hoje a gente está com uma gestão aí de pessoas e até a lado crítico nosso, ser humano, de se autoavaliar e de crítica, o Sim. mimimi. Então, realmente é algo que primeiro a chave tem que virar na minha mente e eu entender que só depende de mim para eu alcançar o patamar que eu quero, na venda, no laboratório, na montagem, onde for, no meu empreendimento. Então, eu acho que essa é a chave para tudo. O resto vem com consequência, com conhecimento, com tudo. Eu tenho uma trindade, cara, que eu preciso tatuar no meu corpo em algum momento, né? Que é respeite-se, valorize-se e permita-se. Né? Você precisa disso para você entender que você é um indivíduo diferente dos demais. Eu vejo que as pessoas elas querem muito se igualar, sabe? Tudo tem que ser muito igual, padronizado. E quando você sai do padrão, você gera esse encantamento. Porque você é diferente de todos, a partir do momento que você faça algo de valor. Então, se o fulano, de repente, ele acorda às 4 da manhã, cara, você não precisa acordar às 4, pode acordar às 8, mas faça valer o teu tempo, não é? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu esforço, cada um tem a sua natureza. Cada um tem a sua natureza. Nós somos feitos para dar certo, né? A humanidade é feita para dar certo. A humanidade está sempre em busca da felicidade. A humanidade, o ser humano, o indivíduo, ele quer ser feliz. E tudo que vá contra a felicidade dele gera um desconforto, gera um atrito. É muito mais fácil você ficar no TikTok, rindo, sorrindo, brincando. É mais fácil ficar na cama também. E tem dias que eu fico na cama. Tem dias que eu falo assim, não vou fazer nada.
trabalhei final de semana, trabalhei todo dia. Eu vou ficar na cama vendo Netflix? Não vejo, porque eu não sou muito fã de filmes, perdendo muito tempo vendo filme. Mas eu fico lá deitado, cara. Eu me permito esse tempo. Não é porque fulano tá lá na internet dizendo que trabalha 7 horas, 7 dias na semana, 24 horas por dia, que eu vou fazer da mesma forma. Eu vou gerar meu resultado respeitando a minha natureza, o meu tempo e o meu espaço. É importante isso. Fagner, Não vai falar que acabou. a gente tá chegando no finalzinho. A gente tá chegando no finalzinho. A hora tá voando aqui, cara. Já tá de noite. Aqui, queria passar mais uma pergunta aqui, mas antes, não tá aqui, mas é algo que eu vejo bastante assim, fugindo um pouquinho do profissional no teu Instagram. Cara, o cuidado que tu tem com teus filhos, o momento que você vive com eles, você é um paizão, prioriza o tempo de qualidade com ele. Cara, conta pra galera aí um pouquinho o que eles são na sua vida, cara. E assim, com certeza é algo aqui que a galera gostaria de saber de você. Tá ficando bom nisso, hein? Já tá mexendo com as emoções, hein? É, vender processo emocional, cara. Cara, meus filhos, eles são tudo pra mim, né? Eu amo muito meus filhos. Eu costumo dividir a minha paternidade em dois pontos, né? Relação e relacionamento. Acho que por isso, acho não, tenho certeza que por isso eu consigo ter bons resultados em vendas, porque eu consigo entender relacionamento e a necessidade de se relacionar de forma é, segura e confiável, né? A minha relação com meus filhos, ela é inerente à minha condição. Sou pai, cara. Essa relação vai perdurar até depois da minha morte. Mas o relacionamento é do meu comportamento, do quanto eu me dedico aos meus filhos e entrego a eles do que eu tenho de melhor tempo. Entregar o tempo para os meus filhos. Eu tenho o João Guilherme com 8 anos, eu tenho a Isabela com 5 e eu tenho agora o Pedro com 6 anos. E, cara, a maior alegria que eu tenho é juntar os três, sabe, quebrando o sofá da minha casa. Pulando, sujando, não importa, eu compro outro sofá. Pulando no carro de um lado para o outro. Então, assim, a minha felicidade, cara, é poder trabalhar, ajudar pessoas a transformar seus resultados, suas vidas, e com o resultado desse meu trabalho, poder subsidiar sempre o que há de melhor para os meus filhos, sempre que possível, né? Então, é dando limites, é dando educação, mas principalmente, cara, não há nada que eduque mais, não há nada que forje mais um ser humano do que amor. Nós fomos construídos pelo amor. Nós precisamos viver pelo amor. Então, eu tenho um relacionamento com meus filhos que eu, quando paro pra pensar no meu relacionamento com eles, eu tenho orgulho de mim. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho é de ser pai, cara. Eu me considero um bom vendedor, eu me considero um bom palestrante, eu me considero um bom profissional, né? Minha formação é em gestão comercial. Depois eu fiz a formação em PNL para melhor entendimento da humanidade e aplicação da PNL no processo de vendas. Mas a minha maior formação é da vida. É ser esse pai que, quando eu sou separado, né? Mora comigo apenas o Pedro, o João e a Bela são guarda compartilhada. E quando chega assim, eu pego terça e quinta-feira, a Bela agora tá morando comigo, olha que maravilha, né? Tá comigo direto e, claro, vai ficar com a mãe também no final de semana. Mas, cara, quando tem um final de semana que eu sei que eu vou juntar os três, cara, eu vou pra casa com o coração acelerado, lágrimas nos olhos, uma expectativa tremenda, aí eu paro tudo. Paro tudo e aí são eles, cara. É o jeito de um, a fala do outro, o abraço entre eles, o amor entre eles. E aí quando eu olho para os três, eu tenho aquela clareza de que, cara, eu construí esse relacionamento, eu fortaleci o relacionamento dos três. E essa é a minha maior criação. Essa é a minha melhor meta, é meu melhor resultado, é minha mega ultra meta, cara. E Pô, ninguém que tira isso de mim. gostoso, cara. Muito gostoso isso aí. Tu fala com eles com um amor assim, e com Sim. certeza ele é o teu combustível para esse projeto aí. E uma coisa que eu escuto muito, e eu levo pra vida, é o Thiago Brunet fala, que os filhos, ele não quer saber se você é palestrante, o que você é lá fora. Eles querem saber o que você é dentro de casa. Então é mais ou menos tudo isso que você falou. Você tem que ser um excelente pai e passar todo o ensinamento de vida
pra ele, o primeiro dever de casa é dentro de casa. É, cara, assim, você vê pais muitas vezes se martirizando, né, se culpando por não poder dar aos filhos um parque, um passeio, um brinquedo. Mas, cara, melhor que a Disney é colo de pai. E colo de mãe também, né? Mas é colo dos pais, é carinho dos pais, é atenção dos pais, é você tirar o tempo pra brincar, jogar futebol, jogar bola, andar de skate, andar de patins, rir, brincar. Cara, é isso que as crianças querem. Criança não quer dinheiro, né? Criança quer tempo. Teu dinheiro, ainda que seja muito, não é o que mais vale na vida. É o teu tempo. É o teu tempo. Tem um vídeo, né, que eu vi uma vez nas redes sociais que diz que você é a principal referência, é o primeiro amor do seu filho, é o amor do seu filho, é a escolha do seu filho até os 10, 12 anos. E dali em Entendi. diante você vai pro final da fila, porque agora é a namorada, agora são os colegas, agora é a balada, daqui a pouquinho é a esposa e daqui. Eu gosto de dormir agarrado com meus filhos. João de cuequinha, Pedro sempre de roupa, ele não gosta de ficar de cuequinha. A Bela com a roupinha dela. Eu gosto de dormir agarradinho com meus filhos, os três em cima de mim. Não respiro, não durmo, mas acordo feliz demais. Tem que ter isso na minha vida, cara. É meu, como você Muito falou, bom, meu cara. combustível. Muito bom, pai. Caraca, cara, que episódio, mano. Diz pra mim aí o que que tu tá achando, cara. Como que foi o nosso bate-papo aqui? A hora voou, meu irmão. A hora A voou. hora voou. Qual a tua experiência aí participando do Mentoria Óptica? Cara, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né? Assim, me sinto realmente lisonjeado, porque é o primeiro episódio, Isso. né, do Mentoria Ótica. Hoje é o Vai primeiro. muito à frente, porque você é um cara que tem muito conhecimento, até marquei, eu fiz um comentário no teu Instagram, tem muito conhecimento, tem muita bagagem, é realmente uma autoridade. Eu acho que a gente precisa disso, né, desse bate-papo, para que a gente possa levar para o segmento cada vez mais valor, cada vez mais consciência, fazer as pessoas pensarem um pouco, olharem para a profissão e investirem o tempo delas no desenvolvimento e na capacitação para o melhor delas, né? Então, assim, cara, muito gostoso o bate-papo. Como você bem falou, né, no início, né, Fagner? Vai ser um bate-papo Ué, tranquilo. Vamos conversar um pouquinho sobre história, sobre a vida, sobre o segmento, sobre a experiência que cada um tem no segmento. A gente tem muita coisa, né? Nós poderíamos falar aqui horas e horas, contar várias histórias. Eu sempre digo que o vendedor, ele fica 8 horas na loja e ele fala assim, cara, eu quero ir para casa, eu já não aguento mais falar de ótica. Aí te encontra na rua, vai tomar uma cerveja, fala sobre o quê? Ótica, né? E muitos falam que ótica é uma cachaça, mesmo daqueles que bebem Coca-Cola. A ótica é uma cachaça sim. É uma cachaça porque tem pessoas maravilhosas no segmento, porque tem grandes oportunidades do desenvolvimento de carreira e porque remunera muito bem. É isso, cara. Gostei muito, muito do convite. Assim, pô, top, cara. cara, eu só espero outros convites, é Pô, foi claro. magnífico. Foi totalmente. Se a gente planeja muito, não dá tão certo como foi. Então, assim, para finalizar aqui, vou te pedir para deixar uma mensagem final aí. É, diz aí pro teu público aí, pro público, pro mercado ótico, quem tá iniciando, quem já tá no segmento, mas está inconformado com os seus resultados e quer buscar algo diferenciado. Diz a mensagem aí, meu amigo. Vamos lá então. Olha, quem sou eu para deixar uma mensagem? Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Permita-se, respeite-se, valorize-se. Entregue seu tempo para que você consiga entregar sempre o seu melhor resultado. O resultado, né, ou o resultado ruim, não é responsabilidade da empresa, não é responsabilidade do movimento, não é responsabilidade do fluxo. O resultado é responsabilidade do seu comportamento. O quanto você está se dedicando para você e por você. Outro ponto, acredite em você. O imperfeito feito é melhor que o perfeito não feito. Faça por você sempre o que você pode fazer de melhor. Não espere o melhor momento, o melhor livro, o melhor curso. O melhor curso, você tem aí tantas plataformas, você tem aí as redes sociais, você tem hoje a internet que vai te auxiliar a se capacitar. Então é isso, você pode muito bem transformar os seus resultados e, consequentemente, transformar a sua vida. Então, faça por você o que ninguém tem responsabilidade de fazer. Acho que o meu recado é esse, cara, é autorresponsabilidade, autorresponsabilidade e autorresponsabilidade. Top.
Então, galera, a gente está encerrando aqui primeiro episódio de muitos do Mentoria Ótica. Você que gostou aí, comente, curta e compartilhe aí e vamos alcançar essa galera do Brasil todo aí do mercado óptico. Vamos fazer um barulho. E o intuito aqui é só trazer conhecimento para você. Quer alcançar outros patamares como consultor, como vendedor? Então, o intuito aqui é isso. A gente vai tentar estar interagindo aqui, trazendo pessoas, parte técnica, laboratório, de montagem. Então, vai ter bastante assunto aqui no decorrer dos outros episódios. Fagner, para a gente finalizar aqui, diz aí como que o público te encontra aí, como o pessoal do mercado óptico aí consegue te dar um alô lá, começar a te seguir, ver teus conteúdos lá diário do consumidor. O João também, a Isabela, o Pedro. Tá pra nascer muita coisa aí nesse processo, né? Esse processo de mentoria, de consultoria, de capacitação e palestras, ele é um projeto que já está 1 ano e meio, né, de forma própria, mas também com a parte de experiência de mercado há mais de 10 anos. Hoje o meu Instagram é Gestão Fagner Gomes, são minhas redes sociais, Gestão Fagner Gomes. Lá eu dou dicas sobre vendas, eu compartilho um pouquinho do meu dia como consumidor, muitas vezes, minha indignação ou meu encantamento com o atendimento, buscando sempre trazer uma informação relevante e atrativa para que você, vendedor, consiga melhorar cada vez mais seu atendimento e o seu resultado. Também a gente dá dica lá para gerente, né, para gestão e melhoria dessa gestão e planejamento para atingimento de resultados. E para empresários, a parte de mentoria e a parte de consultoria direta para a gente poder alavancar resultados. Mas sempre assim, né? Não é o Fagner que faz o trabalho sozinho em nenhum dos canais, né? É sempre um trabalho em conjunto. É o quanto eu consigo levar um material relativamente, né, ou realmente atrativo para você, para que você possa implementar no seu dia a dia e com isso construir cada vez mais o melhor resultado. É isso, cara. É Então, isso aí. segue lá, porque a gente vai falar muito sobre vendas ainda. Então, galera, os insights que a gente colocou aqui, isso são valiosos, vale ouro. Então, assim, quem aí já conseguiu absorver aí conteúdo, pode estar comentando aí. E com certeza a gente vai estar trazendo muito mais aí para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem ele a gente não conseguiria estar aqui, toda essa estrutura. E o intuito aqui é atingir e impactar pessoas através do nosso conhecimento. E agradecer também, Fagner, muito obrigado. Cara, não só pelo teu conhecimento, por toda a tua alegria e energia, irmão. Isso que tá faltando. A gente verifica como tá aí e você tem tudo isso, cara. Você é um cara completo, não só como Obrigado. pessoa, como palestrante e gestor também. Muito obrigado por estar compartilhando aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Valeu? Um Obrigado. Tamo junto prazer. sempre.